A exclusão de sócio por justa causa é um dos procedimentos mais delicados do direito societário e por isso é necessário que tudo seja conduzido com muito cuidado, para evitar que meses depois esse mesmo sócio entre com a ação e consiga anular todo o processo. A exclusão extrajudicial exige requisitos específicos. Ela está prevista no artigo 1085 do Código Civil e permite que a maioria dos sócios exclua o outro sócio desde que ele esteja colocando em risco a continuidade da empresa. Esse sócio não precisa estar presente na reunião, mas deve ser notificado e ter garantido o seu direito de defesa. A lei permite que essa exclusão mediante a prática de atos de inegável gravidade, mas ela não explica exatamente o que é isso. Na prática, o que costuma ser aceito é o desvio de dinheiro, a concorrência com a própria empresa, o uso indevido de marca, o abandono das funções. Mas aqui não entram divergências de opinião, conflitos pessoais ou desentendimentos sem impacto no negócio. Ou seja, não é qualquer problema que permite essa exclusão. É preciso que algo seja concreto, grave e que realmente coloque a empresa em risco. Se não for assim, o processo pode ser anulado. Além disso, existem outros requisitos importantes, como a obrigatoriedade de previsão no contrato social. Sem previsão expressa de exclusão por justa causa, não existe exclusão extrajudicial. Se atentem com isso. Outro ponto é a maioria do capital. Não a maioria de pessoas, mas sim do capital social. E esse cálculo deve ser feito excluindo as cotas do sócio que está sendo retirado. Durante o processo de exclusão, o sócio precisa saber exatamente do que está sendo acusado, precisa ter prazo para se defender e deve ser convocado uma reunião exclusivamente para tratar dessa exclusão. O papel do advogado aqui é conduzir esse processo da forma certa para que ele seja válido. O primeiro ponto que você precisa observar é o contrato social, verificar se existe a previsão de exclusão por justa causa e se os requisitos legais estão presentes. Se isso não estiver claro, o caminho pode não ser o extrajudicial. O segundo ponto é a prova. Sem ela, não existe justa causa. Não basta apenas a insatisfação do sócio. É necessário reunir documentos, registros e e-mails, movimentações e qualquer elemento que comprove a gravidade da conduta. O terceiro passo é a notificação. O sócio precisa ser formalmente notificado com a descrição clara dos fatos, das condutas que estão sendo imputadas e com prazo para ele apresentar a defesa. Não pode ser uma notificação genérica. Ela precisa ser específica, detalhada e bem fundamentada. O quarto passo é a reunião. Essa reunião deve ser convocada exclusivamente para tratar da exclusão e tudo precisa ser documentado. A convocação, a defesa apresentada, a deliberação dos sócios e o resultado da votação. E o quinto passo é a formalização. Após a deliberação em reunião, é necessário formalizar a alteração contratual e levar a registro na junta comercial. E a partir desse momento que a exclusão passa a produzir efeitos perante terceiros. E mesmo após a exclusão, o advogado precisa orientar o cliente sobre a apuração de haveres. O sócio excluído continua tendo direito ao valor das suas cotas, que deve ser apurado conforme o contrato social, ou na ausência de previsão, com base no valor patrimonial da empresa. Outro ponto importante é entender que esse processo pode ser questionado judicialmente. E é exatamente por isso que cada etapa precisa estar bem estruturada. Se não houver previsão contratual, se não houver prova, se não houver direito de defesa ou se não houver qualquer falha no procedimento, o risco de anulação é alto. E o advogado que atua nesse tipo de situação precisa ter clareza de que não está apenas conduzindo um procedimento, ele está lidando com um momento de ruptura societária. Nesses casos, a segurança jurídica não é detalhe, é o que define se o problema será resolvido ou prolongado. Se esse conteúdo te ajudou a entender como conduzir a exclusão de sócio por justa causa de forma mais segura, se inscreva no canal. Toda semana eu trago conteúdo sobre governança corporativa, direito societário e planejamento sucessório para fortalecer a sua atuação na advocacia.